Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Te convido a abrir a Bíblia na página 1471, 1 João, capítulo 2, versículo 28. Primeiro livro de João, capítulo 2, 28. Página 1471. Todos acharam? Amém? Versículo 28 diz assim: E agora, filhinhos, o subtítulo é Os Filhos de Deus. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, ele quem é aqui? Está falando de Jesus. Se você ler o contexto para cima, João está falando sobre Jesus. Então, primeiro chamado é: permaneçam nele. Todos que foram chamados agora devem se firmar. Então, quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. Quem será envergonhado diante de Jesus na sua vinda? Todos os ímpios, todos aqueles que não creram em Cristo ou que não cumpriram o papel chamado, serão envergonhados na vida de Jesus. Serão exterminados com fogo. Os que, inclusive na ressurreição especial, aqueles que condenaram, os que o traspassaram, também serão aqueles que serão envergonhados. E aí continua dizendo assim: se sabeis que ele é justo, ou seja, se dentro de você, se dentro de mim, se dentro de nós, a gente realmente considera o chamado, os desafios que Jesus coloca diante de nós. Se nós achamos que isso é justo, aí se nós consideramos isso, aí então, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então é uma condição. A gente só vai entender que quem está praticando certo é de Deus se nós crermos na obra que Jesus está nos pedindo. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus te manda fazer coisas que você não quer. O Senhor Jesus te desafia a obras que nós rejeitamos, que às vezes a gente não quer fazer. E só se a gente entender essa obra e considerá-la justa, aí nós vamos enxergar como justo todo aquele que obedece a Jesus. Senão, a gente se rebela contra a obra de Deus. Parece tudo óbvio aqui. Mas, na verdade, é o contrário. Se você não enxergar como Cristo age e o modo dele agir, que é firme, mas é justo, tudo que vier dele, as pessoas que fizerem do jeito dele, você vai chamar de louco. Quando, na verdade, quem é louco somos nós. Quando rejeitamos a obra de Cristo. E aí, o versículo 1 do capítulo 3, a continuação, tem a primeira palavra: contemple. Admire, preste atenção, contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, significa que o Pai nos deu, nos delegou, nos confiou. Olha para a obra que Deus fez. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Faz todo sentido você enxergar o versículo 29 lá em cima com esse primeiro. Como ninguém entende a justiça de Jesus, acha que Jesus é exagerado, vai achar que seus servos são exagerados. Mas nós, que amamos a Jesus, não vamos ser reconhecidos pelo mundo. Não vamos ter a nossa obra entendida pelo mundo. Por quê? Porque não aceitaram Jesus. Jesus morreu na cruz. Então o povo acha que lá em Israel vai ter salvação, é porque pessoas isoladas estão se convertendo a Jesus.
Mas a nação judaica rejeitou a primeira vez e não vai crer na segunda. A senhora White ainda fala, se eles não aceitaram na primeira, eles não vão aceitar na segunda. Da mesma maneira, se você, enquanto está diante da palavra, você fica rejeitando, ou rejeitando a mensagem, os profetas, aqueles que trazem, e você rejeita o conteúdo, não tem como você entender as pessoas que estão trabalhando para ele. É isso que o Senhor está dizendo. E aí o versículo faz um desafio. Contemple o amor. E a senhora White faz um comentário ali embaixo, na primeira coluna, nessas três, no quadrado cinza, que está na mesma página, 1471. Tem três colunas. O final da primeira coluna tem um subtítulo, 3.1, acolhido como um filho. Diz assim, o plano da redenção, o plano da salvação. Não é apenas uma maneira de escapar da pena da transgressão. Quando a gente é salvo, isso não significa que a gente vai receber simplesmente o perdão dos pecados. Continua o texto assim, por meio dele, o pecador recebe o perdão dos seus pecados e será finalmente recebido no céu, não como um criminoso perdoado e liberto do cativeiro, nem como objeto de desconfiança ou excluído de amizade e confiança, mas acolhido como filho, ele recebe novamente plena confiança. Quando um de nós faz alguma coisa errada, o que é a tendência nossa olhar para quem fez errado? Olhar com o olho torto. Imagina que alguém saiu da cadeia e chega um ex-presidiário aqui. O teu sentimento é o mesmo ou você fica inseguro? Quando nós chegarmos no céu, apesar de sermos ex-presidiários do pecado, não teremos o estigma, o rótulo de ex-presidiário. Nós vamos chegar com amizade, com confiança de um filho. Você confia no teu filho, mesmo ele fazendo um monte de coisa errada. É desse jeito que vai ser a confiança no céu, daquele que é chamado filho de Deus. Por isso o versículo fala, contempla. E aí continua dizendo assim, o sacrifício do nosso Salvador fez ampla provisão para toda alma arrependida e crente. Somos salvos porque Deus ama a aquisição do sangue de Cristo. Todo aquele que aceita o sangue de Jesus, Deus ama, porque foi através do sangue do seu Filho. E não apenas perdoará o pecador arrependido, não só permitirá que ele entre no céu, mas ele, o Pai da misericórdia, esperará nos próprios portais do céu para receber-nos, para dar-nos ampla entrada nas mansões dos bem-aventurados. Imagina a cena, o próprio Deus aguardando como filhos. Aí você fala, esse é o tamanho do amor dele. E o texto continua assim, que amor maravilhoso o Pai tem demonstrado no dom de seu amado Filho por esta raça caída. E esse sacrifício é um canal por onde flui seu infinito amor, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo possa receber, como o Filho pródigo, plena e livre reintegração ao favor do céu. Como foi a restauração do Filho pródigo? Ele falou, vou voltar para o meu pai e lá eu vou ser um dos servos dele e já está bom para mim. O pai fez o maior banquete de alegria. E da mesma maneira, o Senhor quer fazer conosco quando nós chegarmos no céu. Por isso o convite é, contempla esse amor. Você chegou na casa do Senhor nessa noite e você tem a oportunidade de entender que você está aqui porque Deus te ama e Ele está te preparando, não para ser uma ex-condenada, mas para você ser um filho e uma filha que serão recebidos com alegria no céu. O Senhor quer nos curar por completo. E uma das obras que o diabo fica trabalhando é que quando nós temos consciência do pecado, muitas vezes a gente não quer aceitar a libertação, a gente fala,
meu pecado é pesado demais. Deus não pode me perdoar. Muitas pessoas são punidas pela própria mente e o diabo fica jogando o peso. Contempla a obra do Pai e você será completamente liberto do pecado. Amém? Quem puder se ajoelhar, nós vamos fazer uma oração. Os demais podem permanecer sentados.